Conexão Internacional. Agora a gente vai com o nosso repórter, o Brian, que traz as informações direto da Europa. Bom dia, Brian. Bom dia, Fabi. Tudo bem com você? Todo mundo aí da equipe? Tudo perfeitamente perfeito, aguardando aí as suas informações. Olha, já vamos começar falando sobre o Chile. Vocês estavam falando agora há pouco aqui, né? Eu falei, é um complemento do que a gente já vem falando sobre a América do Sul e do novo presidente do Chile, né? O José Castilho, que já vem trazendo uma reformulação aí, mudando totalmente a estrutura ali do Chile nas suas fronteiras. O presidente agora tomou a iniciativa que já é um plano de governo dele, que é tentar barrar a imigração ilegal, como também o tráfico de drogas na fronteira, como também a recuperação da soberania nacional. E para isso, o presidente ordenou aí a cavação de uma vala gigante. A gente tem imagens aí, o pessoal vai soltar para vocês verem. A visita dele ontem a essas obras que começou, que são cerca de 500 quilômetros de obras, a qual essa vala vai ser construída para tentar barrar a imigração ilegal das pessoas que tentam entrar no Chile pelo Peru. E aí essa atitude do presidente já gerou algumas críticas, também algumas pessoas apoiaram essa atitude do presidente, que é mais na questão do tráfico de drogas, né? A gente sabe que a questão da imigração ilegal acontece geralmente no mundo todo, mas o avanço do tráfico de drogas também é uma posição que, na reunião agora recente que teve com o presidente Donald Trump, foi cobrado, que é para tentar barrar a questão dos narcotráficos, né? E por isso o Chile também aí vem tomando essas medidas, a qual o Brasil também foi pressionado sobre isso. E aí agora a gente está vendo essa obra de uma grande estrutura divulgada pelo novo presidente do Chile, que tomou posse na semana passada e já ordenou as primeiras obras aí no país para barrar de fato a imigração ilegal e também a questão do narcotráfico. Se vai adiantar ou não, a gente não sabe. Torcemos que o Chile faça isso, mas que as pessoas que queiram entrar pelo país façam da forma correta e também não tenham a sua entrada barrada, né? A gente sabe que países que vêm tratando muito a questão da imigração, como a Argentina também, que vem trazendo ainda mais leis mais rigorosas, né? Impondo mais itens e quesitos para a entrada de imigrantes no país. Então a gente olha por avanço, né? Como você diz agora há pouco, né? Como diz agora há pouco, o avanço da direita varia muito de cada país. Aqui na Europa, a direita também avança contra a imigração ilegal, aí também na América do Sul vem avançando, os Estados Unidos, né, na América também já tem bastante leis que barram essa questão da imigração ilegal. A gente sabe que mesmo o governo trabalhando, ainda acontece as imigrações ilegais, seja aí na América do Sul, aqui na Europa, na América, enfim, em diversos países isso acontece. Então, é um plano do governo que está sendo colocado em prática e a gente vai ver quais são os resultados agora, a partir do momento que, de fato, entrar em vigor esse novo projeto do governo. Fabi? Né, Brian? Agora a gente aguarda aí como é que o mundo se posiciona com relação a essas ações também, porque, lógico, o próprio nome diz, imigração ilegal, mas a gente sabe o quanto que a gente também aqui na América do Sul existe também toda essa transição das pessoas procurando melhores perspectivas, né? Tanto de trabalho quanto de vida. Com certeza, Fabi. Uma pessoa que sai do seu país em busca de uma melhoria, não quer dizer que o seu país não seja maravilhoso, né? Que nós brasileiros sempre falamos, o nosso Brasil é maravilhoso. Só que a gente busca mais qualidade de vida, mais estruturas, enfim, mais segurança. Então, o que um país não oferece, a gente busca no outro. Se as pessoas não conseguem vir para a Europa ou para a América, vai buscar isso em países aí da América do Sul, como o Chile, que é um país maravilhoso. Já tive a oportunidade de conhecer o Chile e amei. É um país que eu confesso para você, tive vontade de ficar no Chile quando eu fui, mas meu coração ainda estava aqui na Europa. Então, assim, são pessoas que estão buscando melhorias de vida e vamos ver se, de fato, se o governo quer barrar a imigração, qual vai ser o plano de governo, qual vai ser as novas medidas do governo chileno para, de fato, atender a demanda das pessoas que querem entrar no país, Fabi. Depois você me explica por que o seu coração estava na Europa. Mas isso pode ser fora do ar. Pode deixar que depois eu te explico e a gente vai conversar bastante sobre isso. E uma diquinha, é frio também, viu? Ah, tá certo então. Bom, vamos falar do apagão de Cuba? Vamos falar sobre o apagão de Cuba, Fabi, que é o caos que
está sendo eminente no país cubano agora, que é a escuridão em Cuba aí, e isso também é devido ao conflito no Oriente Médio, a guerra, né? Como já vem falando agora há pouco, a falta da passagem do petróleo no Largo de Hormuz ali, enfim, naquele Estreito de Hormuz, também afetou a energia elétrica em Cuba e ocasionou todo esse apagão no país. Vale ressaltar que a falta, né, o colapso, está diretamente relacionado ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos, né, e reduziu também drasticamente o fornecimento de combustível necessário para gerar eletricidade. E aí a gente vai voltar no tempo, porque às vezes você vai falar assim, mas será que eles não têm estoque? Enfim, Cuba não tem um estoque para energia, isso é só por causa dessa guerra, 18 dias? E aí vale ressaltar. Aí eu vou ler para vocês aqui, está escrito: Cuba já enfrenta dificuldades desde a década de 1960, devido aos embargos norte-americanos que limitam o comércio e impede a modernização das suas infraestruturas. E também ressaltamos que nas últimas semanas o bloqueio do petróleo, né, que vem dos Estados Unidos, tem sido mais intenso, né, se intensificou ainda mais, o que agravou a situação e acelerou ainda o colapso no sistema elétrico, aprofundando aí toda essa questão da energia de Cuba. Então, enfim, é o que que os cubanos vêm passando agora nessas últimas horas, né, e que provavelmente pelos próximos dias, a gente não sabe quando esse colapso deve acabar, enfim, retomar. A gente sabe que os Estados Unidos mira bastante o poder. Até Trump disse esses dias agora que para ele dominar Cuba seria louvável, né? Seria de grande honra para ele dominar Cuba. É mais uma vez o autoritarismo de Trump querendo comandar países que há grandes fragilidades, né? A qual, de fato, os Estados Unidos vem conseguindo aí, de pouco em pouco injetando o colapso e fazendo com que Cuba venha entrar nessa situação difícil, viu? É verdade, Brian, essa situação aí dos Estados Unidos de querer dominar o mundo à força também, né? E a gente sabe que Cuba, nos últimos anos, vem cada vez mais fragilizada, até por conta da questão financeira do país. Bom, vamos seguir aqui porque tem também mais informações aí da sua terra, né? Vou dizer assim, Portugal já é sua terra. Já é minha terra, quase 3 anos morando aqui já pode dizer que é minha terra, minha nova casa, não português, sou quase um português. Bom, vamos falar aqui de Portugal. O Estádio da Luz, que é o estádio do Benfica, aqui em Lisboa, passou por vistorias na semana passada. Isso são o início das vistorias pela FIFA, porque no ano de 2030, daqui 4 anos, Portugal vai ser uma das sedes da Copa do ano de 2030, que serão eles Portugal, Espanha e Marrocos. Esses 3 países foram escolhidos aí no sorteio para sediar a Copa, né, de 2030. E aí, por conta disso, o estádio já começou todas as suas vistorias técnicas. São diversas, até um ano e meio antes da Copa, né? Eles começam a fazer toda a vistoria. E aí o Estádio da Luz passou na semana passada pelo início. Aí eu vou falar para você um pouquinho, para vocês que estão acompanhando, né, nossa programação aqui, como que é o Estádio da Luz. O Estádio da Luz, ele fica bem no centro de Lisboa ali, para quem vem para cá, ele fica no Colégio Militar, na estação Colégio Militar, que é próximo ao Shopping Colombo, muito famoso no centro de Lisboa. E aí, esse estádio, né, ele tem por nome Estádio do Sport Lisboa e Benfica, né, vermelho, Benfica, que é 2 rachas aqui, que é Benfica, e o Sporting, né, que é o Sporting, que a gente fala que é um outro time, a rixa é grande aqui entre os dois. É tipo os times grandes aí do Brasil, né, entre Corinthians, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, enfim, os times grandes aí, aqui também tem isso também. E aí, por conta disso, vai ser o sediada nesse estádio. Ele foi inaugurado no ano de 2003, tem capacidade para cerca de 64 mil pessoas. E aí, vamos falar sobre os eventos que ele recebe. Em 2004, ele recebeu o final da UEFA Euro do ano, né, 2004. Recebeu também a final da UEFA Champions League de 2014 e o final também da UEFA Champions League 2020. Então, agora esse estádio está passando por vistorias, vai ter ainda ao longo do ano, porque em um dia você não consegue confiscar o estádio inteiro. Então, vai ter várias vistorias aí. A FIFA está aqui para fazer toda essa questão
de análises técnicas para, de fato, confirmar se o estádio está apto, mesmo 100%, para receber a Copa do ano de 2030. E eu, já morando aqui na Europa, logo logo já vou começar a garantir meu ingresso e convido você também, Fabi, para vir para cá, para a gente comer um pastel de nata, tomar um café e ainda acompanhar a Copa do Mundo e torcer para o Brasil, né? Que se o Brasil jogar aqui, a gente vai estar junto lá comemorando. Brian, eu já aceitei o convite, é só você falar que eu tô indo. Só vim, compra passagem para 2030 que a gente já te recebe de braços abertos aqui, a gente torce junto, veste a camisa verde e amarela e bora torcer pro Brasil. Mas nos jogos de Portugal, a gente também tá torcendo Portugal. Eu também sou português. Tá certo, então. Quero comer esse pastel de Belém e tomar esse café com você. Mas vamos lá, vamos para os Estados Unidos. Vamos ver se os Estados Unidos vai deixar a nossa economia aceitar, né? Justamente para a gente poder fazer esse pé de meia para 2030. Pois é, Fabi, vamos ver se tudo der certo e tudo correr bem, a gente vai. Vamos tentar agilizar a nossa economia, que é o que os Estados Unidos vem tentando fazer agora no Estreito de Hormuz. Isso porque os Estados Unidos pediu aí a ajuda de alguns países para que eles pudessem, entre aspas, fazer a segurança, né? Trazer reforços ali para o Estreito de Hormuz para que os navios consigam passar como a gente disse agora para o Gabriel, né? Com os fertilizantes que passam por ali, carnes, enfim, tudo que gere uma economia de um país, que a maioria passa por ali, por esse estreito, para que eles consigam fazer essa passagem mais segura. E aí vale ressaltar que os Estados Unidos colocou, né, segundo Trump, a fala foi assim, espera-se que a China, França, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido e outros países afetados com essa restrição artificial enviem navios à região para que o Estreito de Hormuz não seja mais uma ameaça de uma nação que foi totalmente dizimada. Dizimada é o que o Trump coloca sobre a questão do Irã após os ataques dos Estados Unidos coordenados juntamente com Israel, que não pararam até o momento, né? E aí a gente vale ressaltar então que é esse acordo, né, essa fala deles convidando esses países para trazer reforços ali. Até o momento, o que mais sinalizou que poderia fazer essa ajuda é o Japão. O Japão já vem falando sobre isso, né? Do Oriente Médio ao Japão, que, de acordo com a primeira-ministra ali, diz que já estão analisando com bom entusiasmo se consegue fazer essa ajuda, se é viável fazer essa ajuda para enviar navios para o Estreito de Hormuz. Melhorando tudo isso, traz melhorias para os países, traz baixa no preço dos alimentos, dos combustíveis que aqui também em Portugal aumentou bruscamente. Falamos na sexta-feira, né? O preço eu pagava na gasolina 1,62, 1,58, 1,60, 1,62 o litro, já está 1,83 euro, 85, e ontem teve um aumento de mais 11 cêntimos na gasolina, então, ou seja, então já está 1,90 e pouco, quase beirando 2 euros aí a gasolina, dependendo do custo, né? Então, assim, trazendo, tá mais, cada dia que passa tá mais difícil a gente, com essa questão da guerra, e não tem um fim próximo, e que a gente sabe que a cada dia que passa, virando fechando o Estreito de Hormuz, vem ainda mais afetando a economia de diversos países. Cuba está em colapso. Está em colapso. A gente sabe que o Brasil, os preços estão subindo, a Europa também o preço está subindo. Diz Trump que iria fazer de tudo para tentar amarrar o aumento dos preços. Portugal também falou que ia fazer medidas caso o preço da gasolina subisse, né? O do diesel também, do gasóleo. E agora a gente Se despedir em grande estilo do Brian para ele fechar as informações. Brian. Eu falo que é muito engraçado, que quase toda vez que eu entro ao vivo alguém me liga e sempre acaba travando a internet. Então por isso que aconteceu esse apagão aí. Não foi por conta do petróleo também, nada, foi por conta que me ligaram aqui, então acabou cortando a internet. Mas é isso, a gente estava falando sobre o Estreito de Hormuz. É essa questão, a gente espera que de fato esses países ajudam a passagem dos navios. Sabemos que é um processo que demora muito e com isso exige mais tempo, então a demora, claro, nem todos os navios vão querer passar ali com medo de ser bombardeado pelo Irã, então enfim, então nem tudo aquilo que está travado ali não deve passar pelas próximas horas e nem tão cedo pelos próximos dias tudo, e isso acaba entrando em colapso da economia global, porque isso não afeta só os países de lá, isso afeta o Oriente Médio, né, a Ásia, a Oceania, a América do Sul, a América e a Europa também. Então, a gente torce para que isso melhore o mais rápido possível e pelos próximos dias, Fabi.
Tá certo então, Brian. Muito obrigada pelas suas informações. Eu sei que você volta no download segunda edição com Gil Latoreira, trazendo ainda mais informações aí da Europa e também as notícias internacionais. Obrigada. Então a gente se encontra mais tarde, para você que está acompanhando a nossa programação, mais tarde no Download da Notícia, segunda edição. Fabi, a gente se encontra amanhã com muito mais notícias internacionais para todos que estão acompanhando a gente aqui na nossa programação. Até amanhã, Fabi, e para você que nos acompanha, até mais tarde.